sobre principalmente a posse responsável dos animais, tá bom? Então, quando você adquire um animal para te fazer companhia, né, um pet, né, um animal de estimação, normalmente você está buscando aí um companheiro, né, um animal, perdão, que esteja pronto para te dar aquilo que você mais espera, né, que é uma boa companhia, uma boa amizade, que vai te trazer conforto, vai te trazer uma calmaria, um relaxamento. Mas nós precisamos entender que todo ser vivo, né, um ser senciente, ele tem as suas necessidades também. E a gente precisa fazer com que as necessidades básicas do animal sejam estabelecidas dentro do ambiente em que você está colocando ele, né? Você tem que produzir um bem-estar animal, você tem que produzir ali, além das necessidades básicas, você tem que colocar também para ele um pool de confortos, né, de coisas que você vai trazer para o animal a sua melhor expressão dentro do ambiente que ele está. Então, antes de mais nada, né, você precisa entender que o animal ele tem que se sentir bem no ambiente onde ele está. Ele tem que se sentir confortável. Ele tem que se sentir feliz, alegre, né? Ele não pode expressar sentimentos de medo, né, de pavor. Tem que ter um conforto, tem que ter ali o animal ele tem que estar num ambiente como se fosse a casa dele, tem que ser o ambiente dele. Então muitas pessoas que adquirem seus pets, eles têm essa consciência, né? Leva-se o animal a um patamar mais elevado, ele torna-se membro da família. Então quem tem esse sentimento normalmente tende a dar um conforto melhor para o seu pet. Então, dentre, né, esse pool de confortos que você tem que oferecer para o animal, o mais importante, né, é a higiene, é óbvio, né? O ambiente tem que estar higienizado, o ambiente tem que estar limpo. Então, por exemplo, se você tem um gato, né, um felino dentro da sua casa, e ele não costuma ir para fora, não costuma ir para o quintal, para o jardim, ele fica só num ambiente restrito, por exemplo, um gato que vive num apartamento, você precisa estabelecer o banheirinho dele, né? Você precisa colocar ou caixas de areia, normalmente eu recomendo, né, 2 caixas de areia para cada animal. Então você tem 2 gatos, é bom ter 3 a 4 caixas de areia, distribuído em posições estratégicas ali para o gato não fazer necessidade dentro de um vaso de planta, por exemplo, entendeu? Agora, existem animais que aprendem a usar o banheiro, né? Se você for procurar na internet, nos vídeos aí, você vai ver gato que vai ali no vaso sanitário e faz as necessidades ali no vaso sanitário, é a coisa mais impressionante, né? Tem alguns que vão no ralo do boxe, faz ali no ralo do boxe, então isso facilita também a higienização. Na caixa de areia é só você retirar o resíduo, né? Obviamente você vai usar luva, aquela pazinha específica para tirar as fezes, né? Algumas areias, elas são específicas que quando o animal faz a urina ali, ele forma um grumo, um bolo, né? Você pode tirar com a pá e colocar dentro do saquinho de descarte, entendeu? Quanto aos animais que vão para fora, né? Que vão para o jardim ou para o quintal, tem que ficar de olho, por exemplo, se você tem vaso de planta, se você tem um jardim, se você tem uma horta, você tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, né? Porque você pode estar aí, o animal vai lá, defeca, mesmo que você retire, fica ali uma contaminação, você pode ter ovos de parasitas e você se contaminar com isso, ok? Então é bastante cuidado em relação a isso. Os cães é um pouco mais complicado porque eles tendem a fazer, não em caixa de areia, mas ele faz no chão mesmo, né? Alguns se acostumam a fazer num determinado local, então é bom a gente treinar o animal, ensinar o animal a fazer só naquele local, que aí você tem que estar sempre limpando. A gente não pode deixar as fezes dos animais no quintal, no jardim ou na calçada, você tem que estar sempre retirando para evitar outros animais, né? Principalmente a barata, né? Mosca, por exemplo. Então você tem que estar sempre limpando, né? 2 vezes ao dia, preferencialmente, você está fazendo a higienização do banheirinho dos animais, ok? Além disso, tem a limpeza do animal, né? O pessoal pensa que é o banho, né? Tem que dar banho, né? Mas o gato, por exemplo, você pode ficar dando banho
o tempo todo, né? A pele do animal, ela é mais fina do que a do ser humano. É mais ou menos comparando como se fosse assim, a pele de um ser humano e a pele de um animal seria mais ou menos isso. O que protege mais o animal são os pelos que saem dessa pele. Então você tem que tomar cuidado, que se você for usar algum produto, um saponáceo, por mais brando que seja, se você usar frequentemente, ele vai causar lesões nessa camada mais delgada da pele. Né? Nós estamos preparados, né? O sabonete que nós usamos, por exemplo, é para esse tipo de pele mais espessa. E os cães e os gatos têm uma pele mais delgada, então o sabonete pode agredir mais ali, retirar aquela camada superficial da pele e causar uma porta de entrada para infecção. Então o banho pode ser dado? Pode, mas tem que ter algumas ressalvas, né? O mais importante, o que a gente mais recomenda, né, é a escovação, é a limpeza com lenço umedecido, né, nas áreas ali mais delicadas, nas áreas mais, como é que se diz, mais controversas, né? O ânus, o pênis, a vagina, você limpar sempre troca, né? Não vai usar o mesmo que você limpou o ânus para limpar a vagina, por exemplo, você tem que ter esses cuidados aí. Então são cuidados básicos, aí são cuidados que são necessários, mas que a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, ok? O banho, num cão você pode dar uma vez a cada 15 dias ou a cada 7 dias, sempre tomando cuidado com essa questão do produto que você vai usar, né? Tem que ser um produto específico para cães, um produto específico para gatos, para que você tenha uma boa higienização sem causar uma lesão na pele do animal, ok? Um fator muito importante para o bem-estar animal também, né, que a gente não pode desconsiderar, é o fator alimentação, né? Eu vou entrar num ponto polêmico aqui, mas que é muito importante para a vida do seu animal, né? Nós, quando estamos nos alimentando, normalmente o animal ele fica próximo ali, às vezes sobe no nosso colo, às vezes fica pedindo um pedaço de pão, um pedaço de queijo, uma fruta, né? Veja bem, você não está proibido de fazer isso, mas você precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Por quê? No início vai ser ótimo, vai ser tranquilo, mas quando ele chegar na meia idade para frente, ele vai começar a apresentar alguns problemas metabólicos em decorrência da alimentação errada que ele teve. Biscoito, pão, bolo, coisas açucaradas, bolacha, né? Sobremesa, doce, né? A gente diz, que gracinha, né? Que bonitinho, mas isso aí você, infelizmente, né? A gente está, de certa forma, envenenando o nosso animal. Vai chegar numa certa hora, eles vivem muito menos que a gente, já é uma dor a perda de um animal. Agora, perder um animal por uma questão metabólica, por uma má alimentação, é pior, né? Vem depois o sentimento de culpa. Então a gente recomenda, você não está proibido de fazer isso, tá? Mas uma vez ou outra, tá? Se dá um pedacinho de torrada, por exemplo, ao invés de dar um pão úmido, né? Aquele pão fresco, a bisnaguinha, né? Evita de fazer isso, tá? Porque ele fermenta, né? Ele tem ali oxidantes, né? Que podem provocar um mal maior lá para frente. Então a gente recomenda que a ração específica para o animal, né? Nos horários certos, bem distribuídos, evitar a obesidade, mas uma boa alimentação, uma alimentação onde ele possa desenvolver, né? Existem rações no mercado hoje que você tem um aproveitamento maior da ração, ou seja, ele vai defecar menos, porque ele vai aproveitar o máximo possível. Normalmente as fezes saem com, né, não sai aquele odor desagradável, umas fezes normais, mas com menos odor, porque tem algumas substâncias naturais também que vão evitar o mau cheiro, né? Não estou dizendo que não vai ter, mas vai reduzir bastante. Então uma boa alimentação é fundamental, né? Uma ração de qualidade é fundamental. A ração é muito cara, mas você vai ter um retorno muito maior. O animal vai ganhar peso, vai ficar num aspecto melhor, o pelo vai ficar mais brilhoso, né? A satisfação do animal vai ser diferente, você vai perceber isso, né? Então preze bastante, tome bastante cuidado com a alimentação do seu animal, ok? Muito importante também para os nossos animais é eles desenvolverem um comportamento mais natural possível, um comportamento que você percebe que ele está num ambiente agradável. Então, para isso, né, nós vamos ter que tomar bastante cuidado em relação ao trato que a gente vai ter com o nosso animal, né? O cão, por exemplo, a gente não recomenda mais ficar preso o tempo todo na corrente, né? Você vai chegar em alguns lugares hoje ainda que você vai ver o animal que fica o tempo todo preso na corrente.
não é recomendável. Ele vai criar uma psique diferente, ele não vai desenvolver naturalmente o seu status, né? O seu comportamento não vai ser um comportamento natural, tá bom? Então o animal tem que ficar solto. Obviamente você pode restringir o acesso dele em determinados locais, pode, né? Mas sem agredir, sem buscar pesar sobre a consciência do animal, né? Mas a gente embarrear, por exemplo, uma porta, mas evitar o grito, evitar a briga, né? Evitar o estresse do animal, para ele ter um comportamento adequado, entendeu? Da mesma forma o gato também, o gato você tem que ter um carinho com ele, não bater, né? Evitar de crianças ficarem o tempo todo irritando, né? O gato, por que o gato foge de criança, né? Então a gente tem que tomar esses cuidados aí, tá bom? Um ambiente adequado, como eu já falei, limpo, né? Saudável, um aspecto agradável, uma boa higienização, isso tudo aí vai abranger também e vai facilitar um comportamento adequado do seu animal, ok? Então, habituar o gato, habituar o cão a fazer as coisas certas, né? Sempre você pode ensinar para o seu animal, ele entende, ele compreende, com o tempo ele vai compreender como que você vai, como é que eu posso explicar? Ele vai entender a sua palavra, ele vai entender algumas palavras, vai reconhecer. Então você muito bem, né? Fazer aquele carinho, né? Afinar a voz, ai que bonitinho. Isso aí é uma recompensa para ele. E você falar um não, né? Não pode, né? Não precisa gritar, mas você falar num tom diferente, não pode. Então ele com o tempo ele vai acostumando, ele vai aprendendo aquilo ali. E você também vai aprender a linguagem do seu animal. A forma como ele late, a forma como o seu gato se apresenta para você, você vai perceber que tem alguma coisa errada, né? A forma de latir, por exemplo, eu tinha um animal na minha casa onde eu podia simplesmente pelo latido saber, tem alguém na porta, pela forma dele latir, tem algum animal em cima do muro, né? Tem algum outro cachorro por aí, pelo modo de latir. Quando ele estava com fome eu já sabia pela maneira. Então a gente vai se adaptando e ele vai se adaptando também, né? É uma interação que você tem com o seu pet. Isso é maravilhoso, né? Não tem preço, né? Você descobrir o seu cão, o seu gato e ele te descobrir também, né? O modo como ele te olha, ele percebe isso. O modo como você fala, ele percebe isso também. Então observe o comportamento do seu animal. Quem ama o seu animal já sabe, né? Muitas das vezes a pessoa chega no meu consultório, olha, o meu animal está com um comportamento estranho, ele já sabe que tem alguma coisa errada, né? Você vai examinar e realmente tem alguma alteração ali. É muito comum você chegar, não, tá moadinho, tá triste, você vai medir a temperatura e mostrar com febre, entendeu? Então comportamento é fundamental. Exacerbar um comportamento saudável é excelente, né? Enquanto que um comportamento inadequado não é bom, nem para o animal, nem para você, nem para sua casa, ok? Mas sempre cuida dessas questões aí que são muito importantes. E para finalizar essa questão do bem-estar animal, né? Eu vou agora levar, né, para a minha área, né? Eu tenho que levar porque a gente tem que cuidar da saúde deles. Então, consultas veterinárias é sempre bom fazer, né? Eu recomendo 2 vezes por ano, tá? Tem gente que leva quase todo mês, porque é um zelo muito grande, né? Tem que ter um equilíbrio, tem que ter um cuidado com isso também. Mas, no mínimo, de 6 em 6 meses, você levar o animal para uma avaliação, entendeu? Uma vermifugação, uma vacinação, ver o estado geral do animal, fazer um exame, né? Um exame laboratorial de rotina, né? A gente pode fazer um exame laboratorial de rotina a cada ano para ver se existe alguma alteração. Então quando você tem um paciente, quando eu tenho um paciente que faz esse tipo de medicina preventiva, você tem um retorno melhor, né? Enquanto que se você deixar desligado, né, não se atentar para isso, você pode ter uma surpresa desagradável. Uma vacinação adequada, por exemplo, se você vacinou no início e depois deixou de lado, você pode mais tarde aparecer uma manifestação de uma doença viral grave, como sinomose, por exemplo, entendeu? E aí pode ser tarde demais.
Então sempre recomendo para tomar cuidado. O gato, por exemplo, tem que estar monitorando contra FIV, contra FeLV, que são dois vírus terríveis na vida do animal. Então tem que vacinar contra essas doenças. Tem que vermifugar rotineiramente, entendeu? Sempre observe seu animal, sempre faz um exame, né? Olha a língua, qual é a coloração da língua, tá rosadinha, tá branca demais, tá azulada, tá vermelha. São sinais que podem aí te indicar algum problema. Aí você não deixa para depois, tá? Nunca deixa para depois, porque é igual uma criança, né? Quando você vê, já era, já passou o tempo, e aí você vai ter um problema maior nas mãos para tentar resolver, né? Confia em mim, sai mais barato você fazer o exame rotineiro do que você ser pego de surpresa numa doença imediata aí, tá bom? Então o cuidado veterinário também é fundamental no bem-estar do seu animal.